Esse podcast é produzido pela Rede Salute. Sua saúde sempre em boas mãos. Olá, eu sou a Vanessa Martini e provavelmente você já conhece a minha história. Na websérie Jornada de Mamãe, no canal do YouTube lá da Salute, a gente já conversa muito, sobre maternidade, a rotina de mamãe, rede de apoio, trabalho, carreira e por aí vai, muito assunto. Mas por aqui no podcast Salute, tá ouvindo? A Rede Salute abriu mais esse espaço para a gente bater um papo, compartilhar histórias e ouvir o que os profissionais têm a dizer. Por isso, hoje vamos conversar sobre carreira, maternidade e as múltiplas potencialidades que nós mulheres carregamos, Quantos desafios que a gente acaba enfrentando nesse trajeto. Para conversar comigo estão aqui as psicólogas da Rede Salute, Joana e a Aline. A Aline, que é do Instagram, Mãe Crespa, e tá usando muito dessa parte da internet aí, a Aline, para conseguir dar conta dos filhos e da carreira. Tudo bem? Sejam bem-vindas, obrigada pelo tempo de vocês aqui para conversar com a gente. A gente sabe que não é fácil. Já falando em carreira, a Joana teve que marcar umas agendas, a Aline teve que contar com a rede de apoio. Exato. Então todos os assuntos vão se interligando porque acaba, precisando disso para a carreira, E além das nossas convidadas, que a gente vai conversar mais daqui um pouquinho, temos um depoimento muito bacana da mamãe, da Chloe, da Nina, que trabalha com marketing audiovisual, a Bela Rabelo. Ela vai nos contar mais sobre a rotina de uma mãe empreendedora que trabalha de casa. Vamos ouvir? Olá, eu sou a Bela, eu tenho 28 anos e sou mãe da Chloe e da Nina. A Chloe tem 2 anos e vai fazer 6 meses, 2 anos e meio, e a Nina tem 1 ano e 3 meses. Trabalhar em casa, para mim, é muito positivo, porque para mim é uma alegria, assim, e um conforto poder trazer dinheiro para minha casa, trabalhando de casa e ao mesmo tempo minhas filhas estarem ali no meu quintal. Então eu vejo já como algo positivo, apesar de que é muito cansativo e a gente tem que gerenciar melhor o nosso tempo, obviamente. E aí eu entro muito nesse gerenciamento de tempo, que muito tempo eu fiquei meio perdida, eu não sabia, eu trabalhava muito e deixava um pouco a desejar com as crianças, e aí eu percebi que elas ficavam um pouco irritadas e queriam muita atenção, e aí eu não conseguia fazer nenhuma coisa e nem outra. Então, é um momento também de você reavaliar se tá dando certo, se não tá, como você pode melhorar essa situação. Eu sempre me cobrei muito por ser produtiva, por aproveitar cada milésimo de segundo do meu dia. Com o filho, o seu tempo é muito valioso. Você percebe que não dá, para você ficar assistindo uma série de 24 episódios e fazer maratona. É impossível, porque o seu tempo é muito valioso, você tem que ser produtivo. Mas no final da minha gravidez da Nina, quando a Chloe tinha 1 ano e pouquinho, eu tava num ritmo muito acelerado, sendo produtiva num nível que, eu pegava, colocava a água para esquentar no micro-ondas da mamadeira, que era 30 segundos, e eu contabilizava o que eu conseguia fazer nesses 30 segundos. Guardar uma louça, colocar uma louça na máquina de lavar. Então, eu tava num ritmo super acelerado, o que me fez mal. Então, depois, quando eu tive a Nina, eu tive, obviamente, que diminuir esse ritmo e eu não consegui voltar. E às vezes eu não consegui voltar a esse ritmo acelerado. Então eu me cobrava, eu falava, poxa, eu não tô sendo produtiva e tal. E isso me fazia mal, porque eu não dava conta de todas as obrigações do dia. E ninguém dá, e é normal, assim. Então, depois de um tempo, eu parei, olhei pra mim e falei, calma, tudo bem, assim, não tem problema. Então, o que eu faço é dividir os meus compromissos, nos dias, e eu vou ticando, que isso é maravilhoso. Eu sou a louca do tique, então isso me dá uma sensação de que eu tô desenvolvendo o trabalho, que as coisas estão indo para frente, eu tenho um controle sobre isso, e ao mesmo tempo, se não dá para fazer no dia, eu remanejo para outro dia e tá tudo bem, assim, eu não fico aloprada pensando que, sabe, eu sou uma fracassada por não ter dado conta disso. E isso está deixando meu coração mais em paz, Cada vez menos eu tenho
entendido meu papel como mãe e diminuído um pouco a jornada de trabalho louco, porque estava me fazendo mal. E como pessoa, né, eu cuido do meu próprio trabalho, assim, sou autônoma, empreendedora, eu tenho essa possibilidade de dar ritmo ao meu trabalho, né? Então, nesse momento, a Nini tá aqui comigo. Eu escolhi diminuir no ritmo, o que tem me feito bem, assim. Então, eu cheguei num nível da minha vida que eu antes me sobrecarregava demais, acordava às 5 da manhã para fazer um monte de coisa e tal, chegava na pilha, e isso estava fazendo mal para minha saúde mental, para minha saúde física, e eu resolvi entender que meu papel enquanto mãe, enquanto profissional, não era dar conta de tudo, mas sim fazer o bem feito, e às vezes é melhor você diminuir um pouco o ritmo para dar conta do que você precisa dar mesmo, do que ficar, sabe, se estressando pela casa estar 100% limpa e tudo 100% maravilhoso. Joana, vou começar contigo então. Como é que é lidar com essa... Bom, ali ela traz vários pontos, né? Várias coisas. Então, assim, a gente fica pensando em como lidar com essa culpa materna, principalmente, né? Que ela colocou ali, eu tô pensando em como eu vou dar conta da filha e trabalhar ao mesmo tempo, né? Não... Se é possível ou não a gente dar conta de tudo e qual é o momento que a gente tem que entender, tô sobrecarregada, eu preciso parar, né? E principalmente conhecer os próprios limites e entender quando chegou essa sobrecarga e como é que a gente consegue lidar com isso, fazer essa balança, né? Bom, acho que realmente são vários pontos importantes para a gente pensar, né? O quanto desse autoconhecimento vai fazer com que reconheça essa sobrecarga, né? O que é esse tudo? Né? O que é dar conta de tudo? Cada um, acho que talvez tenha o seu tudo, né? As suas prioridades. E eu acho que é isso que é importante buscar, encontrar esse equilíbrio. O que para mim está funcionando, talvez para uma outra mãe não funcione. Né? Dentro de uma casa, qual é o nível de exigência, o padrão que ela estava falando ali sobre a limpeza, por exemplo. Né? Então, estava acostumada de um jeito que agora passa a ser de um outro, porque tem alguém demandando de ti diretamente, que é esse filho que está chegando. Então, é um processo de transição e as coisas não vão se repetir como eram antes. Então, também aprender a tolerar, a suportar uma frustração de que tu não vai dar conta de tudo como era antes. O tudo de hoje vai ser diferente, né? E vai depender das tuas prioridades. Como é que tu vai organizar a tua rotina, o teu dia, com quem que tu vai contar, que estratégias ali, qual vai ser a tua logística dentro de casa, né? Então, tudo isso vai fazer com que eu evite uma sobrecarga, que é esse autoconhecimento, saber o que está excedendo, o que eu já não estou deixando de fazer com qualidade. Será que eu estou tendo prejuízo, né, com esse alto padrão, assim, de estar exigindo que tudo fique bem o tempo inteiro? Não, né? Tem horas que tu não vai dar conta de tudo. Tem horas que aquele bebê vai estar chorando e tu não vai saber exatamente. Tu já fez várias tentativas e não funcionaram, né? Talvez respirar, pensar, se centrar. Bom, só um pouquinho, é um processo natural também, né? Para a mãe conhecer o filho conhecendo a mãe ali. E daqui a pouco encontra um jeito que, bom, comigo funciona assim. E aí eu vou ficar satisfeita com aquilo. Aline, conta um pouquinho da tua história pra gente conhecer. Tu é mãe de 4, né? De idades bem distintas, assim. Sim. E nesse processo, acredito, aí tu me corrija, tu teve que se encaixar em vários formatos, né? Provavelmente com um de um jeito, depois veio o outro, tu teve que fazer de outro jeito. Eu sei que tu tava fazendo faculdade, não sei se tu parou, Sim, se tu voltou. Enfim, conta um pouquinho pra gente como é que tu te organiza, assim. Como é que é pra ti esse gerenciamento do teu tempo? Então, quando eu me tornei mãe pela primeira vez, né? Eu morava com os meus pais, então eu praticamente ficava fora o dia inteiro, porque eu trabalhava e depois ia pra faculdade. Então, quando eu chegava já era noite, a Laura já estava dormindo, eu não tinha aquela responsabilidade em casa. Mas, quando eu casei, né, e tive meu segundo filho, tudo mudou. E daí eu senti, né,
o que realmente era ser uma mãe e ter uma casa para tu organizar e dar conta. E quando eu fui mãe pela terceira vez, eu não morava próximo dos meus pais, né? Eu morava longe. E eu senti mais ainda isso. Porque é uma pressão muito grande. Eu sempre falo assim que eu tenho uma pressão muito grande em cima de mim. Então eu sei que… Mas essa pressão tu mesmo te coloca. Sim, eu mesmo me coloco, né? E hoje, com os 4, né, e sozinha, essa pressão, ela aumentou, né? É uma pressão bem maior. E eu tava me cobrando muito. Me cobrando, assim, de todas as formas. Eu queria que tudo fosse certinho, tudo fosse perfeito, que a casa estivesse sempre limpa, que eles comessem… Tudo no mesmo horário, acordassem tudo no mesmo horário. Todo mundo sentadinho, bonitinho. E eu percebi que não, que desse jeito não funciona, que não tinha como. E como a Ebele, né, como ela falou, eu vi que eu tava muito sobrecarregada. E isso começou a refletir no meu corpo. Eu comecei a sentir fortes dores de cabeça, comecei a ter umas urticárias nervosas, né? E a psicóloga me falou, olha, isso é da tua cabeça, tu tá muito sobrecarregada, tu tá se cobrando demais, tem que tentar relaxar. Mas até a gente perceber que a gente precisa desacelerar, é muito difícil. E agora eu tô, assim, tentando aos poucos, né? E como a Joana falou, eu faço o que eu sei que funciona pra mim, né? Tomar um café pela manhã com todos eles sentados na mesa é algo impossível, mas eu sei que se eu ligar a TV e colocar eles sentados no sofá, eu sei que naquele momento eu vou poder tomar o meu café tranquila, porque eles vão estar ali tranquilos, né? Então, assim, todos os dias eu vou aprendendo e vou vendo tudo que funciona e o que não funciona. E tem coisas que funcionam no dia, no outro dia já não funciona também, né? Exatamente. E agora, com a questão da pandemia, eu acho que isso piorou bastante, né, Joana? Assim, essa cobrança, porque aí a gente tá em casa e aí eu falo a gente, porque eu também, né, grávida, tô trabalhando mais em casa e aí eu tô trabalhando, daí eu tô vendo o Theo, e aí eu tô vendo a máquina de lavar roupa, e aí eu tô vendo a louça na pia, e a minha cabeça tá girando, e o que eu faço primeiro? Até que eu disse, quer saber, eu vou priorizar. O que eu tenho que entregar primeiro? Isso aqui. A louça vai ser depois. E aí tem me ajudado bastante, assim, porque senão tu enlouquece, né? E acho que uma questão importante, assim, pra gente pensar em relação à escola, né? Agora que as escolas estão retomando, né? Então, essa sobrecarga materna de dar conta de uma vida escolar que antes era toda organizada, estruturada por uma instituição que tem o compromisso, né, de dar esse ensino, prover, né, esse lado, é muito complicado. E ainda está sendo para muitas famílias a questão da vida escolar, porque é um ambiente em que está todo preparado para isso, diferente da casa. Muitas mães tiveram que se reinventar, além de tudo, por exemplo, em relação ao trabalho, em relação à escola, de montar espaços mais lúdicos, mais criativos para atender a criança. E para a criança também é muito difícil reconhecer que aquele ali é um ambiente para estudo. Né? Então, as mães, mas ele não para sentado, né? Ele não quer assistir aula online. Sim, ele não quer assistir aula online. A aula que ele conhece é presencial, né? E é importante, então, essa retomada nesse momento. Então, que vai facilitar, claro, a vida da mãe, que mesmo as que vão continuar em home office, né? E tu trabalha agora em casa com a questão das redes sociais, isso te permite ter um pouco mais, né, Aline, de acompanhamento, vou dizer, das crianças, mas de respiro, eu acredito que não, né? Não. Como é que tu consegue te organizar, assim? Pelo que eu te acompanho, são 2 que estão indo na presencial, né? Sim, e 2, os outros e continuam em casa. Continuam em casa. E como é que tu faz daí pra entregar teus conteúdos, gravar teus vídeos? Que tu é bem ativo ali, então algum jeito Sim. tu dá. Então, eu sempre procuro fazer nos horários que eles estão dormindo. Né? Ou seja, tu não dorme. É a única forma que eu encontrei, assim, né? Nos intervalos, que nem eu falo. Porque pela manhã, os guris se acordam mais tarde e a Antônia se acorda mais cedo. Mas eu sei que se eu deixar ela ali sentada com algum brinquedo ou vendo TV sozinha,
ela vai ficar quietinha naquele por meia hora, 40 minutos. Então, nesse tempo, eu posso gravar alguma coisa, eu posso fazer alguma foto, algo assim. E daí eu vou fazendo assim, nos intervalos. Daí, à tarde, quando eu vou levar um na escola, na volta, eu aproveito que eles estão na minha mãe, que eu deixo daí eles na minha mãe pra eu poder levar eles na escola. Eu volto, já faço alguma coisa rapidinho pra mim poder conseguir entregar tudo que eu preciso entregar, né? Então, vou fazendo assim, nos intervalos, quando eu consigo encaixar. Famoso se vira nos 30, né? Exatamente. Acho que é uma das principais dificuldades, assim, do home office, né? Mas eu acho que as empresas estão entendendo um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa demanda, principalmente agora na pandemia. Não sei como é que vocês enxergam isso, mas de que principalmente as mulheres, né? A gente fala, mas acaba sendo culturalmente, né? Um peso, né? De organização mais para as mulheres, assim, eu tenho que, hoje mesmo, pra eu estar aqui, fui numa reunião, da reunião eu almocei, levei meu filho na escola e corri pra cá. Daí tu volta, é um encaixe, é um quebra-cabeça que tu chega no final do dia, que exaustão, né? Sim. Acho que a questão do modelo, né, de empresa, da política de cada empresa varia muito, né? Onde sabemos que muitas não têm a mínima condição de dar essa assessoria, né? De levar seu filho na escola, de preparar um almoço, enfim, nada, né? Realmente mães que saem de manhã muito cedo e voltam à noite. Como era a Aline na primeira gestação, na primeira filha. Sim, exatamente. Então, acaba dificultando, mas é importante pensar que essa prioridade precisa ser atendida também. Então, quando chegar, mesmo que cansada, conseguir descansar um pouco, né? Se reconectar com o teu filho que passou o dia distante é muito importante. As crianças sentem muito e no consultório isso aparece muito, né? Crianças que estão mais agitadas quando a mãe chega, crianças que estão mais ansiosas quando a mãe chega, porque não preencheu, né, aquele momento de atenção exclusiva ali, né? Pode ser menos tempo, mas que esse tempo seja com qualidade. E eu acho que isso para tudo, né? Se tu não tem todo o tempo que tu considera o ideal, vamos partir para o real. Quais são as necessidades reais que precisam ser atendidas? Quais são as urgências também? Porque acabam tendo urgências. Bom, a louça pode aguardar na pia, né? Não é tão urgente. Então, deixo para depois. É bem como se falava antes, assim, a questão do gerenciamento desse tempo também. Hoje o meu marido saiu super cedo para trabalhar e aí eu comentei com a minha mãe, ele saiu super cedo. E aí a frase do meu filho foi, mas pelo menos eu acordei e eu consegui brincar com ele um pouco antes dele sair. Aí aquilo me chamou muita atenção, assim, né? Porque ele falou assim, pelo menos deu um tempinho, ele disse. Deu um tempinho. É muito. Então ele já vai iniciar o dia dele de uma outra forma, já abastecido, né? Que esse pai teve esse tempo de olhar para ele. Ele vai ter um outro desempenho na escola, né? Então, isso reflete diretamente na escola. E a escola acaba sendo um termômetro também do comportamento das crianças, né? De faltas, carências, enfim, como é que as crianças estão se sentindo. Né? E isso também fez muita falta, né? Durante esse período. Eu vou chamar agora o áudio da Luciana Catoni. A Luciana, ela, além de atuar também nas redes, assim, com a questão da maternidade, ela tem um projeto muito bacana que chama Maternidade nas Empresas, que ela e a sócia dela viajam visitando empresas para debater com as mulheres sobre, né, esse tema e principalmente reforçar não só para as funcionárias que às vezes se sentem ainda inseguras e até com medo de falar para o chefe, né, tô grávida, vou engravidar, para mostrar para esses chefes, esses diretores, as potencialidades que uma mãe desenvolve, né, e que pode ser muito útil para eles depois. Então vamos ouvir o áudio da Luciana aí. Olá, pessoal que está ouvindo. Muito obrigada, Vanessa, pelo convite. Então, a gente vai começar falando sobre as potencialidades que uma mãe desenvolve, né? Na verdade, mães se tornam seres humanos mais empáticos e desenvolvem várias habilidades ao cuidar de seus filhos e filhas. E tudo que a gente aprende cuidando de filhos e filhas, a gente pode levar também para a nossa carreira, fazendo das mães profissionais ainda melhores. Então, vamos conversar sobre essas habilidades? Gestão de crise é uma habilidade que as mães se tornam experts a todo momento, né? Comunicação, liderança, gestão de recursos, a habilidade de lidar com problemas complexos e até mesmo a inovação
né? As mães trabalham todas essas habilidades no dia a dia com as crianças e a gente pode levar isso para a carreira. Então, a maternidade é, sim, impulso e a gente pode aproveitar todos os aprendizados no nosso trabalho, fazendo de nós profissionais ainda melhores. Aí, conversando com a Luciana, eu questionei se essas visitas delas já estão mostrando uma outra realidade ou se elas acham que ainda a gente está no mesmo caminho inicial. E ela, para minha surpresa, feliz surpresa, me disse que sim, que hoje as empresas já enxergam, né, as que conseguem, né, porque a gente sabe, como a Joana falou, que algumas têm que ter os seus horários, os seus funcionários não tem como, né, entrar em algumas coisas. E aí ela falou um pouquinho também sobre isso. As empresas já estão vendo isso, já estão investindo na questão da maternidade, na questão da parentalidade, e afinal de contas, mães trazem a dinâmica do cuidado para os times, né? A gente costuma falar que a maternidade para a gente vai além do biológico, é como se fosse um óculos. E o que acontece quando a gente usa esse óculos? A gente começa a ver o mundo sob as lentes da empatia e do cuidado, que são atributos fortemente relacionados ao maternar. E isso faz todo sentido, né, no ambiente corporativo, principalmente agora, né, depois da pandemia, a gente está vendo a importância desse olhar cuidadoso, da empatia no ambiente de trabalho, e as empresas, não todas, é claro, mas existem muitas que estão olhando para isso e estão investindo na questão da maternidade e da parentalidade, até porque isso torna um diferencial competitivo para as empresas. Né, as empresas que estão preocupadas em acolher e valorizar a parentalidade, elas saem na frente, principalmente também em relação a resultados de negócio, que já está provado que pessoas felizes se tornam mais engajadas, e isso impacta o resultado do negócio também. Vocês concordam, meninas? Eu concordo. Concordo. Acho que essa última frase dela, assim, a última colocação dela é muito importante, né? Essa questão da produtividade, desse engajamento aí com pessoas mais satisfeitas, mais confiantes, né? De que está tendo esse suporte, de que vai poder contar com a empresa, de que a relação ela fica mais aberta, fica mais honesta, né? Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. E se eu tenho esse momento, esse espaço para dialogar com a empresa, de que se eu precisar, eu sei que eu vou poder contar com a empresa numa urgência, por exemplo, com meu filho, eu vou entregar o meu melhor. Tu teve alguma história assim, Aline, que de problema ou não, pelo contrário, que te surpreendeu? Eu sou professora, né? Sim. Então faz 5 anos que eu não leciono mais, que eu não trabalho mais em sala de aula. E a última escola que eu trabalhei me ficou marcado assim pra mim, justamente por causa disso, né? Eu não tinha essa abertura, né, com a empresa, porque foi uma época que meu filho ele ficou muito doente, era assim inverno, né? Então ele tinha muitas doenças respiratórias. E o meu chefe, né, falou pra mim: nossa, eu não entendo vocês mulheres, porque vocês falam tanto de direitos iguais, mas na hora de levar o filho no médico sempre tem que ser vocês. Nunca pode ser o pai. E daí aquilo me marcou, sabe? Doeu. Poxa, eu vou deixar meu filho, né, com febre, doente em casa e vou vir trabalhar. E ali eu comecei a ficar desmotivada, sabe? E daí foi uma sucessão de fatos. E até que eu pedi, né, demissão. E fui pedir demissão e saí da escola. E daí, depois de um tempo, eu tentei, né, retornar para o mercado de trabalho. E fiz várias entrevistas. E em todas as entrevistas, né, quando eu falava que eu tinha 3 filhos, eles já mudavam. Né, já mudavam, assim, e falavam: mas tem com quem deixar, mas e se tu precisar fica até mais tarde, sabe? Sempre tinha aquelas perguntas assim, daí ali eu já via, né, bom, não vou me chamar. E daí foi que no fim não consegui, né, retornar e comecei a empreender. E daí hoje trabalho com as redes sociais. Que é um ótimo caminho também, né, nesse momento. Sim, encontrar essas oportunidades. Essas brechas, né? Essa flexibilidade, né? Exatamente. Gurias, a gente tem um quadro que é muito querido aqui por todo mundo, que é o quadro que as crianças perguntam. E aí, então, a gente vai
colocar aí a primeira pergunta, que é do Arthur. E aí vamos ver qual de vocês responde pra gente. Tá me ouvindo? Oi, meu nome é Arthur. Eu quero saber o que eu faço quando eu sinto muito saudade da minha mãe quando eu estivesse fora. Eu faço quando eu tiver muita saudade da minha mãe quando ela estiver fora. Ó, bem o que tu falou, querido. Joana. Acho que tem que fazer. Quem sabe faz uma combinação com a mãe, né? Por exemplo, a primeira coisa que eu pensei foi, quem sabe faz um desenho daquele momento, do que tá sentindo, né, do que tá fazendo, de combinar. Bom, hoje, claro, a gente tem muitas facilidades, né, de mandar mensagem, ou de Uma chamada de vídeo. mostrar que tu estava pensando na mãe, né, de desenhar alguma coisa, de mandar fazer uma surpresa pra mãe, talvez, quando a mãe chegar, já tá de dente escovado, banho, Pijaminha, tomado. pronto. A mãe estava com saudade, ou seja, vai estar pronto e vai ter mais tempo pra ficar com a mãe, Pra matar né? a saudade. Vamos ver agora a pergunta da Cecília. O tamanho da barriga da mamãe grávida atrapalha a hora de trabalhar? Atrapalha. Atrapalha. Atrapalha, porque as Atrapalha. mamães, elas perdem um pouco da consciência corporal, assim, né? Vão abrir uma porta do armário, bate na barriga, a gente fica meio desastrada, assim. Verdade. Então, dependendo, obviamente, né, do trabalho da mamãe, Pode acredito que atrapalhar. atrapalhe, né? Com certeza. Que é aquilo que a gente diz que a mamãe tá caminhando que nem uma patinha já, né? Verdade. Gurias, então vou me despedir de vocês. O papo, né, sempre bom, rende muito, mas a gente tem um tempinho limitado aqui. Quero agradecer a participação das duas. A Aline vai voltar para falar com a gente em outro momento sobre os partos. Né, todos os Exatamente. tipos. Joana, muito obrigada pelo teu tempo. Foi um Não sei se- prazer, muito obrigada pelo convite. Não sei se vocês querem deixar uma mensagem final, alguma coisa. Senão a gente vai dando tchau pro pessoal que está nos ouvindo. Acho que a mensagem seria que conciliar, né, a carreira com a maternidade é sempre possível. Acho que é uma questão realmente de equilibrar essas duas funções que são tão importantes. Acho que deixar claro de que a mãe investir, né, ter o seu espaço, investir no seu trabalho é muito enriquecedor, né, para ela, para a relação com os filhos também. Então, dentro do possível, né, quando puderem retornar para a vida profissional, acho que é muito importante. Só contribui para a relação, né? Aline, então, também te agradeço a participação. E deixa aí teus contatos, né? Pro pessoal te seguir lá nas redes, acompanhar a jornada também dessa mãe de 4. Tá certo. Me acompanhe nas redes, que é @mãecrespa. Em todas as redes é o mesmo @. E só complementando com o que a Joana falou, ela foi, assim, certíssima no que ela disse. Porque uma mãe feliz, ela cria filhos felizes, né? Então, se a mãe tá feliz, tá bem, né, com o seu trabalho, consigo mesma, eu acho que os filhos estão felizes também. Verdade. E eu me despeço também, agradecendo todo mundo que está nos ouvindo e convidando mais uma vez o pessoal para acompanhar lá no YouTube da Rede Salute a Jornada de uma Mãe, a websérie Jornada de uma Mãe, né, que tá incrível, cheio de conteúdo bacana que a gente pode dividir sobre a maternidade. Então, nos vemos no próximo podcast e nos próximos episódios. Beijos a todas, meninas. Obrigadão. Até.